Pessoal, boa tarde. Nós vamos então começar a nossa aula de encerramento da semana de ingressantes, que vai ser ministrada pelo professor Kleber. Eu tenho dois recados para vocês. A gente vai passar a lista de presença depois do encerramento da fala do Kleber, quando a gente for abrir para perguntas, e também que a gente vai disponibilizar o link dos slides que o Kleber está usando aí no chat, para vocês terem acesso ao material, tá bom? E eu passo para o Kleber. Obrigado, Luan. Boa tarde, pessoal, todos e todas. Eu queria agradecer o convite para participar do encerramento dessa semana de atividades que vocês, estudantes, organizaram, e queria, ao mesmo tempo, parabenizar o evento, toda a comissão organizadora. Evento muito interessante. Eu estou de férias, não pude acompanhar todas as atividades, mas estive presente no primeiro dia, acompanhando a conferência de abertura do professor Renato Ortiz. Então, tudo muito interessante, parabéns a vocês. Também queria lamentar o fato da gente não poder estar presente, e especialmente de estarmos aqui vivendo uma conjuntura social, política, econômica absolutamente trágica, né? Eu preparei uma apresentação para discutir aqui com vocês o tema. Eu gostaria que essa conversa fosse bastante informal. Eu vou fazer uma exposição, mas vocês podem me interromper, colocar questões. Eu acho que funciona bem se a gente fizer nesse formato mais informal de bate-papo, tá? Se preferirem, no final também a gente pode abrir para... eu posso fazer toda a exposição e, ao final, a gente abre para conversarmos sobre tudo o que vai ser exposto aqui, tá? Então, eu vou projetar aqui os slides. E, como o Luan disse, eu já compartilhei os slides com ele, mas eu atualizei, viu, Luan, aos 48 do segundo tempo. E, então, depois eu compartilho essa nova versão que foi atualizada com você. Vocês estão conseguindo ver a projeção? Bem? Sim, Kleber. Tá joia. Então, vamos lá. Bom, a conversa de hoje é sobre como escolher um periódico para submeter o seu artigo, né? Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Primeiro, por que publicar? Eu queria dar um passo atrás e falar um pouco da importância disso. E aí, na sequência, a gente vai tratar propriamente do tema central aqui do nosso encontro, que é como escolher um periódico para publicar, e eu organizei aqui a exposição em duas partes. Primeiro, como identificar periódicos nos quais vocês tenham chance de publicar, e depois como escolher esse periódico. É um processo de, primeiro, identificação dos potenciais candidatos a receber submissões de vocês, e depois a escolha dentre os potenciais candidatos de qual seria o mais apropriado. E aí eu quero finalizar com duas palavrinhas. Bom, primeiro, por que publicar, né? A gente não raramente vê debates dentro da academia que são, acho que, saudáveis e fazem parte do nosso fazer profissional sobre algumas pessoas constrangidas com essa necessidade de ter que publicar e esse produtivismo, como alguns chamam, e etc. Tá? A gente pode conversar com mais detalhes sobre isso mais adiante, eu não vou me aprofundar aqui, mas eu queria dar pelo menos duas grandes razões para se publicar um trabalho acadêmico. A primeira é compromisso com o trabalho intelectual e com a ciência. Como o professor Renato Ortiz destacou no primeiro dia, na conferência de abertura, o principal produto de um trabalho intelectual é um texto. Tá? Então, construir esse texto e disseminá-lo é parte absolutamente central do processo de produção do conhecimento acadêmico. Tá? A última etapa da ciência, ou uma das últimas etapas, aquelas que, dentre as que cabem a gente como pesquisador e como cientista, é justamente disseminar o conhecimento científico, divulgar o conhecimento científico. A disseminação do conhecimento científico, esses termos eles não são exatamente equivalentes. Disseminar significa publicar para um público mais especializado, e divulgar significa conversar com o grande público,
que não faz parte da comunidade de cientistas propriamente dito, tá? É um público mais leigo. Isso é função central do processo de construção do conhecimento que a ciência está envolvida, tá? O segundo grande motivo para publicar um trabalho acadêmico é compromisso com a sua carreira, em primeiro lugar. Vocês serão avaliados em diversas instâncias para ocupar posições profissionais, para receber recursos e assim por diante, considerando vários critérios, dentre os quais publicações. Tá? Então, por exemplo, aqui, olhando para dentro do programa, alocação de recursos, bolsas de doutorado, por exemplo, bolsas de pós-graduação, está vinculada a vários critérios, entre os quais a publicação de artigos acadêmicos. Ok? O segundo motivo é compromisso com o programa de pós-graduação no qual a gente se insere. Esse acho que é um compromisso particularmente importante para vocês que fazem parte de um programa de pós-graduação. Os programas de pós-graduação são avaliados por vários critérios também, mas um desses critérios é a publicação. Na verdade, publicação, disseminação de conhecimento é o critério que tem o maior peso relativo na avaliação dos programas. Isso se estende para todo o grupo que forma um programa de pós-graduação, não só docentes, mas também discentes. Tá? Então, as universidades são ranqueadas, vocês sabem disso, e nesse processo de ranqueamento, o número de artigos publicados e para onde esses artigos são disseminados, né, quais tipos de periódicos, tudo isso é levado em consideração no processo de avaliação. Aqui é um exemplo da avaliação, da última avaliação quadrienal que foi feita pela CAPES e como nosso programa de pós-graduação aparece, né? Então, essa é a pontuação de artigos por docentes permanentes, que está destacado, e a pontuação de artigos padronizada, que é um indicador estatístico que é utilizado. Tá? Então, esses dados são fundamentais para ranquear os programas. Como vocês sabem, no sistema de pós-graduação brasileiro, os programas ganham uma nota. Essa nota pode variar de 3 a 7. 3 é a nota mais baixa, geralmente são programas que estão em fase de criação ou programas que estão com problemas no seu funcionamento porque não seguem os indicadores de desempenho definidos pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação. Depois a gente tem programas nota 4, que é o caso do nosso programa. A maior parte dos programas, esse é o mapa da área de sociologia, tá? A maior parte dos programas da área de sociologia e ciências sociais são programas nota 4, vocês podem ver aí, 23 programas. Depois a gente tem programas nota 5, nota 6 e nota 7. A hierarquização dos programas nesses termos, ela depende, em parte, da produção do corpo docente e discente do programa. E, por último, compromisso, não por último, na verdade, em penúltimo, compromisso com a nossa universidade. Né? As universidades também são ranqueadas por vários critérios, dentre os quais o número de artigos publicados, o impacto que esses artigos têm na academia. Aqui é um dos rankings, dos diversos rankings que tem aí, em relação à publicação de artigos. Notem que a Universidade Estadual de Londrina não aparece nesse hall de universidades que está aí, mas a UEM aparece, é a última dessa lista. E, por último, agora sim, compromisso com o nosso país, com o desenvolvimento dele, a ciência é importante para isso, e os países são medidos, enfim, comparados em relação à pujança na produção do conhecimento, produção e disseminação do conhecimento científico, tá? Então, essa é a posição que o Brasil ocupa em relação ao número de artigos publicados, está abaixo de diversos outros países, como vocês podem ver, no número de artigos publicados. Tá? E em relação ao impacto, o Brasil está abaixo, impacto aqui medido por meio do número de citações que os artigos recebem. Tá? Então, é uma medida bastante restrita de impacto, mas é uma medida que mede alguma coisa. Né? Melhorou? Pediram para aumentar os slides? Ok, se eu aumentar mais do que isso, eu perco o visual com vocês, e aí fica ruim aqui a minha apresentação, tá bom? Então, o Brasil é essa linha contínua embaixo, e a média mundial está representada pela linha pontilhada. Bom, então, 2 grandes motivos para publicar. Os nossos trabalhos,
né, os resultados das nossas pesquisas. Mas isso não responde à questão, por que publicar em um periódico e não em um livro? Então, também queria falar um pouquinho disso. Eu perdi aqui no meu slide, sumiu. Mas, bom, dois ou três motivos para a gente escolher publicar em um periódico e não em um livro. Primeiro porque a publicação, isso varia muito de área para área, tá? Mas eu vou falar da área de Sociologia e Ciências Sociais de um modo geral. Hoje, na área de Sociologia e Ciências Sociais, o formato de publicação dominante é o formato artigo, ok? Isso é diferente para outras áreas. Áreas como a História, por exemplo, tem muita dificuldade ainda em disseminar os resultados das pesquisas e da produção intelectual no formato artigo, por uma série de razões particulares à área deles. Mas a Ciências Sociais, de modo geral, consegue fazer isso relativamente bem. Tá? Então, o formato artigo é um bom formato de comunicação para a área de Ciências Sociais, como é para várias outras áreas, e isso contribuiu para tornar o artigo o formato dominante. A principal razão para isso é que ele é um formato conciso, certo? O artigo ele é precedido de um resumo que permite o leitor rapidamente identificar o tema daquele artigo, o objetivo e os resultados, e a metodologia que foi utilizada. E ele também tem um formato conciso, geralmente algo ali que vai variar entre 7.000 e 12.000 palavras, a depender do periódico. Tá? Num contexto em que se produz muito conhecimento, que a quantidade de conhecimento que circula é muito grande, certo? Se a comunicação não for feita de maneira muito concisa, todos nós enfrentamos dificuldade para acessar esse conhecimento. Um formato artigo, ele cria uma facilidade em relação a isso, pelo seu caráter mais conciso. O segundo motivo é que a publicação no formato artigo, ela é uma publicação cujos controles de pares funcionam mais facilmente. Tá? Para você publicar hoje em revistas respeitadas, você tem que se submeter ao sistema de avaliação duplo cego. Isso quer dizer que o seu artigo é submetido para publicação, ele vai ser avaliado por, no mínimo, 2 pareceristas. Os pareceristas não sabem quem escreveu o artigo e você, depois que recebe os pareceres, também não sabe quem emitiu aqueles pareceres. Tá? Então, há um controle de qualidade no processo editorial. Isso é muito difícil de acontecer com livros, é mais difícil de acontecer com livros. Tá? É claro que há comitês editoriais nas grandes editoras que tentam fazer esse papel de controlar a qualidade do que é publicado. Mas isso tem se tornado crescentemente difícil com a produção em livros. Vocês devem saber que hoje vocês podem escrever um livro e colocar para comercialização na Amazon. Não há controle de qualidade nenhum, mas vocês podem colocar um livro para ser vendido na Amazon, e, portanto, vai ter um alcance gigantesco do ponto de vista da distribuição do produto que está sendo colocado ali à disposição do público. Tá? Então, não importa, vocês podem escrever qualquer bobagem, colocar lá que vai ser vendido. Tá? Tem, inclusive, algumas piadinhas que já foram feitas com isso, né? Gente que foi lá, escreveu o livro com 2 palavras, início, fim, colocou à venda e o livro vendeu um monte, a pessoa ganhou um monte de dinheiro, depois foi processado, evidentemente. Mas, enfim, vocês podem fazer isso, tá? Vocês também devem receber aí diariamente dezenas de... Não, diariamente acho que não, mas mensalmente, pelo menos alguns convites para publicar em coletâneas que estão sendo organizadas. Quando vocês apresentam um trabalho num evento acadêmico, uma editora vai lá, identifica o seu trabalho e fala que ele já foi pré-selecionado para publicação. Isso é um negócio para as editoras. Elas cobram para publicar. Tá? Elas vão cobrar de vocês 350, 400 reais para vincular o artigo de vocês em um formato livre que ela vai editar e supostamente vai distribuir. Tá? Então, há práticas muito predatórias no mercado editorial de livros. Isso contribui também para que os artigos sejam mais aceitos, porque há processos de controle de qualidade mais rigorosos envolvendo a produção em periódico, envolvendo o sistema de periodismo. Tudo bem? Então, 2 motivos principais aí para vocês publicarem em periódico. E aí se soma um terceiro que, por todas as razões já expostas, né, pelas 2 razões expostas anteriormente, a publicação em periódico ela é mais respeitada, ela é mais reputada, ela pesa mais nas avaliações. Hoje, na avaliação da área de sociologia, por exemplo, se você dissemina 2 produtos de altíssima qualidade no formato artigo e no formato livro,
supondo que os dois tenham recebido a melhor avaliação possível, tá? Ainda assim, o artigo publicado em periódico ele vai ter um peso 70 na avaliação. A produção em livro vai ter um peso de apenas 30. Isso se for um livro completo, certo? Então, a produção em periódico vai receber uma nota 100 vezes 7, vezes 0,7, e a produção em livro vai receber uma nota 100, vai ser multiplicado por 0,3. Então, há pesos muito distintos em relação à pontuação que se obtém por meio da divulgação no formato livre e no formato periódicos. Eu acho que essa é uma terceira razão para a gente priorizar as publicações em periódicos. Bom, dito isso, eu... Kleber, Oi. agora foi. O slide estava travado. Ou você não estava passando? Não, eu não estava passando. Eu cometi um equívoco, eu tirei uma parte da apresentação. Bom, então, exposto aqui os argumentos, né, de por que publicar e por que publicar em um periódico, vamos conversar um pouco sobre como escolher um periódico para publicar. Evidentemente que o que eu vou expressar aqui é o meu ponto de vista sobre como funciona o sistema de periodismo, e eu vou compartilhar, na verdade, com vocês algumas estratégias que eu venho utilizando para selecionar os periódicos os quais eu vou publicar. Bom, então, alguns fatores importantes na hora de identificar periódicos que são candidatos a receber artigos de vocês. Tá? 4 fatores que, do meu ponto de vista, são os mais relevantes. Primeiro, vocês precisam ter clareza qual é o perfil do trabalho de vocês, qual é o perfil do manuscrito que vocês têm em mãos. Tá? Algumas questões importantes aqui. Primeiro, é um trabalho teórico ou um trabalho empírico? Segundo, é um trabalho, se for um trabalho empírico, é um trabalho que utiliza métodos qualitativos ou métodos quantitativos. Ok? Terceiro, qual é a temática desse trabalho? Qual é o objeto de estudo central desse trabalho? O que vocês estão discutindo, problematizando, analisando nesse trabalho? Tá? Eu acho que todas essas questões são fundamentais para vocês realizarem a melhor escolha editorial. E um erro aqui pode custar a rejeição do artigo. O artigo pode ser simplesmente rejeitado. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, que aconteceu recentemente conosco. Comigo e com alguns colegas. Escrevemos um trabalho que analisava gênero dentro da Polícia Militar aqui do Paraná, e, portanto, a gente tinha um diálogo muito forte com os estudos sobre gênero. E aí a gente foi ver qual era a revista mais reputada nessa área no Brasil, e a gente selecionou essa revista para publicar. Ela é uma revista A1 no sistema, a gente vai falar desse sistema daqui a pouco, né? Mas ela é a melhor revista mais especializada sobre estudos de gênero no Brasil. E a gente submeteu um estudo que utilizava métodos quantitativos. E a gente submeteu o nosso artigo para essa revista. O artigo ficou lá uns 2 meses para receber o parecer inicial, né, de que o artigo seria submetido à avaliação, demorou bastante. Depois ele foi submetido à avaliação, ele ficou quase 1 ano sendo avaliado, até que nos foi enviado os pareceres, né, 2 pareceres. 2 pareceres muito ruins, de qualidade muito duvidosa, de pessoas que não entendiam nada de métodos quantitativos. Tá? Para vocês terem uma ideia, um parecerista sugeriu que a gente deveria entrevistar mais mulheres no estudo. O estudo estava baseado numa amostra representativa dos policiais militares do Paraná. E, portanto, como uma amostra representativa, vocês sabem disso muito bem, certo? Como estudantes de ciências sociais, uma amostra representativa tem que entrevistar um número de homens e mulheres de acordo com a proporção de homens e mulheres na população sob estudo, que era o caso. Então, a gente tinha 50 entrevistas com mulheres, porque as mulheres correspondem somente a 10% do efetivo da polícia. Se a gente entrevista mais mulheres, a gente está distorcendo a nossa amostragem. Tá? Isso foi absolutamente ignorado pelo parecerista. Tá? Então, na verdade, a gente fez uma escolha errada do periódico. Aquele era um periódico que publica integralmente pesquisas qualitativas. Talvez tenha uma ou outra pesquisa quantitativa ali, mas depois a gente foi olhar os últimos 2 anos, né, os 8 últimos volumes, só tinha artigos qualitativos. Aí a gente foi olhando um pouco aleatoriamente, assim, outros volumes de anos anteriores, só pesquisa qualitativa. Porque a área de estudos de gênero é uma área marcada por pesquisa qualitativa. Tá?
e que, portanto, aquele era um periódico que não, digamos, não estava no seu rol de pareceristas, você não tinha gente suficientemente qualificada para opinar sobre pesquisa quantitativa, certo? E isso resultou numa rejeição, depois de um processo de um ano. Esse mesmo artigo foi submetido depois para uma revista com outro perfil, uma revista A1 na área de sociologia e ciência política, e ele foi aceito pelos dois pareceristas, tá? Então, eu estou aqui dando, acho que, um exemplo concreto de como as escolhas que a gente faz determinam o resultado da avaliação em alguma medida, certo? O segundo fator importante é a gente ter clareza de como funciona o processo editorial no sistema de periodismo, tá? Eu queria compartilhar aqui com vocês um pouco um organograma de como, em geral, se organiza o fluxo editorial de uma revista, tá? Então, primeiro os autores escolhem a revista, faz a submissão do artigo. Alguém nessa revista, geralmente uma pessoa que ocupa uma função de secretário da revista, às vezes é um estudante que está ali estagiando na revista, vai receber esse artigo e vai avaliar se ele está em conformidade com as regras da revista. Ou seja, ele vai fazer uma avaliação do ponto de vista formal do artigo. Se as citações foram feitas no formato exigido pela revista, se o artigo tem o número mínimo e máximo de caracteres exigidos pela revista e assim por diante, tá? Se é um checklist. Geralmente, quando a gente faz a submissão, a gente já tem que preencher esse checklist. E aí, a pessoa que recepciona o nosso artigo, vai ver o que a gente marcou e vai ver se, de fato, o artigo corresponde àquele checklist. Se o artigo corresponde, ele é enviado ao editor-chefe. O editor-chefe é a pessoa que é responsável por todo o trabalho editorial da revista, ela que está à frente da revista, tá? Como uma revista, sobretudo na área de ciências sociais, geralmente trata de temas múltiplos, ou mesmo dentro da área de sociologia, dentro da área de ciência política, o conhecimento é bastante especializado, né, e um editor-chefe não tem condições de saber a fundo todos os temas dentro da área de especialidade dele, ele geralmente trabalha com editores associados. Tá? Ele vai trabalhar com uma equipe editorial que tenta cobrir as várias áreas de especialidade de uma disciplina. Então, uma revista de sociologia, por exemplo, vai ter alguém com um perfil que cobre mais sociologia urbana, outra que vai cobrir mais a área de pesquisa sobre gênero, outro que vai cobrir mais a área de sociologia rural, sociologia do desenvolvimento, enfim, você vai ter ali um perfil heterogêneo para cobrir os vários tópicos de interesse da revista, tá? Esses editores compõem a equipe de editores associados da revista. Em algumas situações, esses editores são pessoas convidadas, são pessoas que não compõem o comitê editorial, são pessoas de fora que são convidadas para organizar dossiês na revista. Tá? O fato é que o editor-chefe, o que ele faz basicamente é pegar o artigo, avaliar e ver qual dentre os membros da equipe editorial tem mais competência para acompanhar aquele artigo. E aí ele faz a designação daquele artigo para um editor associado, certo? O editor associado, que conhece um pouco do tema do artigo, vai dar uma lida geral no artigo e vai fazer uma primeira avaliação desse artigo. Essa é uma avaliação de triagem que a gente fala, né? Ela é uma avaliação que é feita ali na mesa, no balcão, digamos assim, do periódico. É uma avaliação mais rápida, não é uma avaliação de conteúdo aprofundada. Ela é uma avaliação basicamente para ver se o artigo tem as qualidades mínimas exigidas de um artigo científico. Se o artigo tem pé e cabeça, se ele tem começo, meio e fim, se ele está organizado no padrão habitual de um artigo acadêmico, se ele é um artigo empírico, se ele tem uma seção que explica como os dados foram coletados e assim por diante. Tá? Então, esse editor vai tomar a primeira decisão, a segunda decisão importante, na verdade, em relação ao fluxo editorial. Ele vai decidir se ele vai levar o artigo de vocês para avaliação de pares ou não. Tá? Uma parte expressiva dos artigos, isso varia de revista para revista, mas eu diria para vocês que em torno de 50% dos artigos já é rejeitado nessa fase. Ou seja, eles sequer vão para avaliação de pares. Tá? Porque são artigos que não estão bem construídos, não estão bem estruturados.
Tudo bem? Então, essa é uma primeira decisão editorial importante. Mas, supondo que o artigo que vocês enviaram está bem estruturado, bem organizado, ele tem pé e cabeça e tem um argumento claramente apresentado. O editor associado deu um parecer favorável e o seu artigo vai ser submetido à avaliação de pares. Ele vai designar 2 pareceristas dentre os colaboradores da revista ou pessoas com especialidade naquele tema, pessoas ultra especializadas naquele tema, tá? E esses pareceristas vão emitir 2 pareceres. O parecerista, como eu disse para vocês, o sistema duplo cego, ele não sabe quem submeteu o artigo, e vocês, ao receber os pareceres, também não sabem quem foram os pareceristas. Tá? 2 pareceristas são emitidos. Se os 2 pareceres recomendam a publicação do artigo, o editor associado vai receber esses pareceres, vai ver se está tudo certo, se o conteúdo dos pareceres é de qualidade, tá? Porque pode acontecer do parecer chegar simplesmente com a recomendação, publica, mas nenhuma justificativa de por que o artigo deve ser publicado. Nesse caso, o editor associado vai pedir um terceiro parecerista, porque o parecer não tem qualidade suficiente para informá-lo sobre qual a melhor decisão a ser tomada. Ok? Então, se 2 pareceres bem circunstanciados recomendam a publicação do artigo, o artigo vai ser publicado. Se um recomenda, o outro sugere mudanças, o editor associado vai enviar o artigo para vocês e pedir que as mudanças sejam realizadas de acordo com as sugestões feitas pelos pareceristas, ou por um parecerista, ou pelos 2 pareceristas, tá? Se um aceita e o outro sugere rejeitar, se um sugere aceitar, o outro sugere rejeitar, o que se faz normalmente é buscar um terceiro parecerista para desempatar, tá? E se os 2 sugerem rejeitar, se rejeita o artigo. Tá bom? Então, esse é o fluxo habitual do processo editorial dos periódicos. Então, notem que a gente tem aqui 2 porteiros, digamos assim. Em ciência política, a gente chama de gatekeepers, né? São quem tem alguma passagem aí pela ciência política sabe disso. São as pessoas que têm muita importância no processo decisório. São aquelas pessoas que estão controlando o que entra e o que não entra na agenda decisória. Então, a gente tem aqui claramente 2 pessoas que são muito importantes no processo decisório, tá? No processo que vai resultar na decisão de publicar ou não o artigo de vocês. O editor associado, que vai fazer a primeira avaliação, e os 2 pareceristas. Tá bom? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque na escolha de um periódico é fundamental que vocês prestem atenção em quais revistas as pessoas que publicam na área em que vocês estudam trabalham. Tá? Então, as pessoas que vocês leem e publicam sobre os temas de pesquisa de vocês, elas estão trabalhando em quais periódicos? Elas são editoras ou fazem parte da equipe editorial de quais periódicos? Tá? Bom, ao fazer uma seleção, levando em consideração isso, a chance de vocês terem um artigo rejeitado por um editor associado que vai dizer que aquele tema não é um tema sociológico ou que aquele tema não coloca um problema sociológico relevante, se minimiza enormemente. Porque se vocês estão escrevendo sobre um tópico relevante, certo? E quem vai tomar a primeira decisão, se o artigo de vocês seguirá o fluxo editorial, é uma pessoa especializada naquele tema, ele evidentemente vai valorizar o trabalho de vocês. Tá bom? Então, acho que essa é a primeira questão importante que vocês deveriam, do meu ponto de vista, prestar atenção. Tá? A segunda questão tem a ver com o que a gente acabou de falar sobre como se estrutura o fluxo editorial de uma revista, que é saber onde os especialistas nos temas de vocês publicam seus artigos. Quais são as principais revistas em que eles disseminam o conhecimento. Tá? Por que isso é importante? Porque ao selecionar uma revista onde uma revista no qual os pareceristas, as pessoas que vocês leem publicam, a chance do artigo de vocês ser designado para aquelas pessoas também é maior. Porque o processo de escolha do parecerista de uma revista geralmente se dá entre pessoas que já publicaram na revista, que são colaboradores daquela revista. Tá? Geralmente as revistas têm um banco de dados, os autores que publicam lá.
E esse banco de dados é utilizado também como banco de dados de parecerista. Muitos pareceristas de revistas acadêmicas importantes são pessoas que já publicaram naquela revista, certo? Vocês também podem descobrir o nome dos pareceristas habituais de uma revista, geralmente olhando para o primeiro volume de cada ano da revista. O primeiro volume de cada ano dos periódicos costumam divulgar, os primeiros volumes, certo? O primeiro volume dos vários periódicos costumam divulgar a lista de pareceristas que atuou no ano anterior. Vocês não vão conseguir identificar, evidentemente, quem deu parecer para qual artigo, mas vocês vão ter a relação de nomes e instituições dos pareceristas, certo? E aí vocês conseguem identificar mais ou menos as pessoas que podem eventualmente ser os pareceristas do trabalho de vocês, certo? Que serão os pareceristas dos trabalhos que vocês vão submeter, tá certo? Eu acho que isso é uma questão importante que aumenta a chance de vocês terem o trabalho aceito. E no caso de rejeição, ao menos vocês vão ter pareceres bastante construtivos e especializados, tá? O que por si só já é uma vantagem importante do processo de submissão, a gente vai falar disso no final. Por último, eu acho que a quarta variável importante que vocês deveriam prestar atenção é na reputação dos periódicos, tá? Os 3 procedimentos que eu acabei de descrever, eles ajudam a identificar uma lista de possíveis periódicos para os quais vocês poderiam mandar os manuscritos de vocês, tá? Mas resta ainda a decisão. Qual periódico escolher da lista de 5, 10 periódicos que vocês levantaram, tá? E aí que entra a reputação dos periódicos acadêmicos. Eu queria falar agora, na última parte, um pouquinho sobre isso, né? Como periódicos são classificados e como a reputação de cada periódico geralmente é construída, enfim, ela é medida. Bom, então vamos falar aqui como escolher um periódico considerando a sua reputação. A primeira questão importante aqui é a gente ter clareza do que a gente quer com o nosso artigo. Se a gente quer uma publicação nacional, a reputação dos periódicos nacionais ela é medida de um jeito, tá? Se a gente está mirando uma publicação internacional, aí a gente tem que levar em consideração outros critérios que são normalmente utilizados para medir a reputação dos periódicos internacionais, ok? Então, vamos por partes. Primeiro, periódicos nacionais. Supondo que o que vocês almejam é uma publicação nacional, tá? A reputação dos periódicos nacionais ela é medida pelo chamado Qualis periódico. É um sistema que foi criado, eu acho que foi criado em 2008, salvo engano, ou foi criado no final da década de 90 e ganhou o formato atual em 2008, e desde então ele tem sido utilizado pela CAPES, pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação, para avaliar a qualidade da produção intelectual dos periódicos brasileiros, tá? Então, como é que funciona o Qualis periódico? Ele divide os periódicos em alguns estratos que vão receber determinadas pontuações. Então, funciona basicamente assim. A gente tem os periódicos divididos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 8 estratos. A gente tem o extrato A1, o extrato A2, A3, A4. Esses são os periódicos de maior reputação, tá? O extrato A1, ele é, evidentemente, o extrato que dá maior reputação ao periódico. O periódico que é classificado como A1, ele é normalmente reconhecido como periódico de excelência, tá? Bom, se vocês publicam um artigo num periódico A1, vocês vão receber uma pontuação 100 no Sistema Nacional de Avaliação da Pós-Graduação, tá? Se vocês publicam um artigo num periódico avaliado como A2, a pontuação é 90, A3, 70, A4, 60, B1, 40, B2, 20, B3, 10, B4, 5. Periódicos que recebem o conceito C são periódicos que não têm nenhum peso no Sistema Nacional de Pós-Graduação. Ou seja, se vocês publicarem num periódico desse tipo, é como se vocês não tivessem publicado, tá?
O peso é zero, não conta, não serve para nada. Pode servir para vocês, né? Eventualmente, a depender do que vocês querem como estratégia de publicação. Eu queria falar um pouquinho disso depois, mas em termos de ajudar a posicionar o programa de pós-graduação, a universidade ou o Brasil nesses rankings, não vai ajudar em nada, tá? Essa classificação de periódicos, ela é feita... ela tem mudado muito. Eu vou falar aqui de como começará a ser feito, tá bom? Eu não vou olhar para trás, porque já foi feito de várias maneiras no passado. O que importa é como será feito daqui em diante. Cada área do conhecimento, cada grande área do conhecimento vai ter uma lista única de periódicos. Então, a área de humanidades vai ter uma lista única de periódicos. Todos os periódicos da área de humanidades vão receber um conceito, certo? Em um único conceito, tá bom? Então, a revista Sociedade Estado, por exemplo, ela vai receber lá um conceito. Tá? E ela só vai ter aquele conceito. No passado, cada área das ciências sociais e humanas atribuía um conceito específico para o periódico. E assim o periódico tinha mais de um conceito. Uma revista que às vezes era A1 na sociologia, era B1 na ciência política. Isso não vai acontecer mais. A gente vai ter uma lista única. Tá certo? E aí, cada área das ciências humanas vai classificar os periódicos que mais receberam contribuições de pessoas daquela área do conhecimento, certo? Isso é chamada área mãe. Então, por exemplo, a área de sociologia vai avaliar e classificar os periódicos que mais receberam contribuições de docentes e discentes de programas de pós-graduação. Tudo bem? Então, esses programas serão avaliados pela área de sociologia. A área de antropologia fará a mesma coisa com os periódicos que mais receberam contribuições dos programas de antropologia. E todas as demais áreas das ciências humanas farão isso. Não só das ciências sociais, das ciências humanas. Isso inclui educação, isso inclui psicologia, isso inclui geografia, história, filosofia e etc. Linguística e assim por diante. Tá? O resultado disso vai ser uma lista única. Tudo bem? Então, dentro de cada área das ciências humanas, supondo que a área de sociologia tenha identificado 1000 revistas, tá? 1000 revistas, para simplificar, 800 revistas que receberam, é muito mais do que isso. Geralmente, eu acho que a lista que a sociologia vai receber vai ser entre 2.500 e 5.000 revistas, certo? Então, 2.000, supondo que seja, vai lá, 2.000 revistas com publicações de alunos e docentes da área de sociologia. Essas revistas vão ser estratificadas, então, e vão receber esses conceitos. A estratificação, ela tem um limite, tá? Então, as revistas que vão receber o menor conceito vão receber a B4. Qual é a quantidade de revistas que vai receber B4? São aquelas que são as 12,5% das revistas com o menor conceito, certo? Aí vão receber o conceito B3, aquelas que estão entre 12,5% e 25% com o menor conceito. E assim sucessivamente, até a gente ter no topo as revistas com o maior conceito, certo? Que é um percentual pequeno de revistas. Tá? Então, em linhas gerais, é assim que é feita a classificação dos periódicos. Aí, cada área adota um critério, né? A gente tem critérios que são únicos para toda a área de humanas e algumas especificidades dentro das áreas. A área de sociologia, em particular, ela está adotando critérios que vão variar de acordo com a língua do periódico. Bom, periódicos em língua não inglesa, eles vão ser avaliados levando em consideração indexadores, se a revista está no Cielo, se a revista está no Scopus, se a revista está no Latindex e assim por diante. Bom, indicadores serão levados em consideração, o que, por sua vez, tem a ver com a política editorial das revistas, e serão levados em conta também indicadores bibliométricos, que são os indicadores de impacto de publicação, que eu vou falar na sequência. Tá? Revistas de língua inglesa, essas vão ser classificadas levando em consideração apenas indicadores bibliométricos, certo? Que no caso da área de sociologia vai ser o H5 do Google Scholar. Ok? Então, é um exemplo de como a área de sociologia vai classificar as revistas como A1. Para você ser uma revista A1 na área de sociologia,
você tem que ser uma revista que está no Cielo, que tenha um índice igual ou maior do que um desvio padrão acima da mediana do H5, ter índice igual ou maior do que um desvio padrão acima da mediana do H5. Eu vou falar sobre isso na sequência. Já as revistas internacionais em língua inglesa, A1, serão classificadas levando em consideração se elas têm a mediana do H5 com um desvio padrão ou mais acima da mediana. Tá? E, ao mesmo tempo, se ela tem um índice igual ou maior do que um desvio padrão acima da mediana do H5. Eu vou falar daqui a pouco o que é o H5 para ficar mais claro, eu só estou aqui exemplificando como é que é feito isso, certo? Então, assim, vocês podem ler e conhecer melhor como é que funciona esse sistema de avaliação, a gente pode conversar sobre isso depois. Mas o fato é que as revistas são classificadas de acordo com aqueles extratos que eu mencionei anteriormente, certo? O que importa? Descobrir quais são os extratos das revistas, tá? Para isso, vocês têm que localizar o chamado qualis da revista. Tá? Para descobrir o qualis da revista, vocês têm que acessar a plataforma Sucupira, vocês podem digitar no Google qualis periódico, que vai aparecer lá o link. Quando vocês acessarem esse link, vocês têm que preencher alguns campos que permitem vocês fazerem a classificação de uma revista que vocês estão interessados ou permite vocês olharem a classificação de todas as revistas da área de humanas ou da área de sociologia e assim por diante. A classificação que está hoje lá disponível é uma classificação que valeu para o passado, não é a classificação que vai valer para o futuro, mas ela continua sendo um bom indicativo do que será a classificação no futuro. Tá? Várias projeções foram feitas em relação aos possíveis impactos de todas essas mudanças na maneira como os periódicos são avaliados, e todas as projeções que estão sendo feitas apontam que as revistas, elas vão... O sistema de classificação não vai mudar radicalmente, certo? O status quo vai mais ou menos prevalecer. O que quer dizer que revistas que hoje são avaliadas como A1, a chance delas permanecerem sendo A1 é considerável. Eventualmente elas podem cair, mas vai ser para A2, elas vão continuar sendo revistas de excelência, tá bom? Então, esse continua sendo um bom critério para vocês olharem se as revistas são ou não revistas boas. Aí vocês vão lá, evento de classificação, né? Vocês vão selecionar se vocês vão... Aqui é o ano, as revistas são avaliadas a cada ciclo avaliativo da pós-graduação. Então, a cada 4 anos tem um novo qualis, tá bom? Então, vocês vão escolher qual qualis vocês querem olhar. Aí vocês escolhem lá, por exemplo, a área de sociologia, clica em consultar, onde está a seta vermelha ali, aí vai dar esse resultado na parte inferior da tela para vocês. Se vocês clicarem ali onde está a seta vermelha, vocês vão abrir uma planilha. Essa planilha traz o ISSN, que é o código das revistas, o título da revista e o extrato qualis da revista. Tá? Então pode olhar, está aí por exemplo, a revista A Defesa Nacional é uma revista com extrato C, ou seja, se você publicou lá, do ponto de vista da avaliação do sistema de pós-graduação, é como se não tivesse publicado. Por outro lado, a revista, sei lá, a revista Acta Amazônica ali, ela é uma revista B2. Tá? E assim por diante. Aqui vocês vão ter uma lista com mais de 2.500 revistas. Assim que vocês descobrem qual é o qualis da revista, certo? De todas as revistas. E interessante aqui que vocês conseguem comparar os qualis das revistas. Tá bom? Bom, se vocês... Esse é o principal critério reputacional que é levado em conta para avaliar as revistas nacionais. No entanto, se o objetivo de vocês é uma publicação internacional, aí vocês têm que levar em consideração outros critérios. Porque o sistema Qualis, ele foi criado, como eu disse, para avaliar o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então, ele serve para a gente saber como é que funciona o Sistema Nacional de Pós-Graduação, onde os professores e discentes estão publicando e o que isso diz dos programas. Tá? Portanto, é um sistema de avaliação nacional. Internacionalmente, o que é levado em consideração para classificar as revistas, né, o principal indicador reputacional das revistas são indicadores bibliométricos, certo? A gente tem basicamente 3 indicadores bibliométricos, esses são os principais. O Google Scholar, o Google Acadêmico,
cujo indicador, na verdade aqui são bases e indicadores. Então, o Google Acadêmico é uma base, onde estão indexadas várias e várias revistas, e o indicador bibliométrico de impacto das revistas, né, ou seja, o indicador que mede a reputação das revistas, é um indicador chamado H5. Tá? O que é o H5? Então, por exemplo, a revista tem um H5 igual a 10. O H5 é um indicador muito simples, ele mede o número de citações, né? Ele é uma maneira de medir o número de citações que os artigos de determinada revista têm nos últimos 5 anos. Tá? Então, se uma revista tem um H5 igual a 10, isso quer dizer o seguinte, que aquela revista tem 10 artigos que receberam pelo menos 10 citações nos últimos 5 anos. Tá? É isso que quer dizer o H5. Se o H5 da revista é 20, quer dizer que ela tem 20 artigos que receberam 20 citações nos últimos 5 anos. É um indicador muito simples de entender. Tá? E ele é um indicador que tem sido crescentemente usado também para medir o desempenho acadêmico dos pesquisadores individualmente. Para medir o desempenho acadêmico de departamentos, para medir o desempenho acadêmico de programas de pós-graduação e de universidades. Tá? Tudo bem? É isso que o H5 mede. Tá? Então, ele é um indicador de impacto que mede o número de citações que os artigos têm. É só isso que ele mede. Tá? E, consequentemente, ele tem um monte de problema, porque ele não mede qualidade. Certo? O artigo pode ter... um artigo pode receber 50 citações, mas isso não quer dizer nada da qualidade do artigo. Ele pode estar recebendo 50 citações porque aquele artigo disse uma bobagem muito grande e toda a comunidade científica está se esforçando para corrigir aquela bobagem. Certo? Então, ele não é um indicador de qualidade mesmo. Todo mundo sabe disso. Tá? Depois a gente tem o Scopus, que é uma base privada. Tá? O Google é uma base aberta. Ok? Para você se vincular ao Google, você não tem que pagar nada. Né? É uma base aberta, pública, etc. O Scopus é uma base privada, administrada por uma empresa, e ela tem um indicador de impacto específico, que é esse SciMago. Certo? Então, o SciMago também é um indicador que mede o impacto das revistas, levando em consideração duas coisas. Ele é um indicador ponderado. Super complicado de ser calculado, assim, acho que a gente não é o caso de entrar nos detalhes de como ele é calculado. Mas ele leva em consideração o número de citações que os artigos de uma revista recebem e também o quão as revistas emprestam reputação para outras revistas. Ele leva em consideração citações cruzadas, certo? Então, ele pondera, por exemplo, se os artigos de uma revista eles recebem citações endógenas, que a gente chama. Ou seja, é um artigo publicado naquela revista citando um outro artigo publicado naquela revista. Ele vai ponderar isso. Né? E, ao mesmo tempo, ele vai ponderar a importância de uma revista quando outra revista muito importante cita um artigo daquela revista. Certo? Então, quando você tem duas revistas muito importantes que estão citando artigos uma da outra, isso valoriza o indicador de impacto do SciMago. Tá? E, por último, a gente tem internacionalmente, esse é o indicador mais utilizado, que é o indicador que deriva da base de dados Web of Science, que também é uma base privada, tá? Administrada por uma outra empresa, e ela trabalha com um indicador que é chamado fator de impacto, né? Que mede o número de citações que um artigo recebeu nos últimos 2 anos. O fator de impacto mede o número de citações que os artigos publicados nos 2 últimos anos da revista receberam em determinado ano. Então, por exemplo, você quer saber o fator de impacto daquela revista no ano de 2019. Ele é calculado por meio do número de citações que os artigos da revista publicados em 2018 e 2019 receberam em 2019. Tá? Ele é calculado, salvo engano, é o número de citações do ano, né, dividido pelo número de artigos publicados nos últimos 2 anos. E aí vai dar lá o indicador de impacto, né, que é o indicador de impacto do Web of Science, que é divulgado pelo Journal Citation Reports, que é uma publicação específica que sai todo ano informando qual que é o fator de impacto de cada um dos periódicos internacionais. Tá?
Então, aqui, ó, eu trouxe só para ilustrar como essas bases são diferentes, né? Consequentemente, como a depender do fator de impacto que você adota, a depender do indicador de impacto que você leva em consideração, você pode ter resultados muito diferentes. Em azul, você tem o número de artigos, o percentual de artigos que são avaliados aí pelo Google Scholar, depois em verde pelo Scopus e em laranja pelo Web of Science. E essa área intersecção é quando você tem artigos que são avaliados pelas 3 bases. Então, note que o Google Scholar ele é muito mais amplo. Ele cobre uma base de dados muito maior. Tá? O que significa dizer que os fatores de impacto eles são calculados com base num número muito maior de citações. Né? Para você receber um score no indicador de impacto do Web of Science, é necessário que um outro artigo seja publicado na base de dados do Web of Science citando o seu artigo. Certo? Então, para uma revista receber, ter o seu impacto considerado, né, ela precisa ter um artigo dela sendo citado numa outra revista que também está na base do Web of Science. Se essa revista não está na base do Web of Science, aquela citação vai ser ignorada, ela não serve para nada. Tá? Por isso que essa é uma decisão muito delicada. O Scopus Web of Science, notem que eles, em geral, coincidem, né? Tem ali, os círculos basicamente coincidem. Mas eles são bases de dados muito mais restritas. São bases de dados que basicamente cobrem as publicações em língua inglesa. E aqui a gente tem um problema sério, né? Porque se a gente adota e leva em consideração essas bases de dados, né, as publicações que não estão em língua inglesa são muito prejudicadas. Essa é a razão pela qual a área de humanidades e ciências sociais levou em consideração, como indicador bibliométrico para classificar os periódicos no Brasil, o Google Scholar, e não o Scopus e não o Web of Science. Tá? Aqui é um outro exemplo na área de ciências sociais, né, o que aparece nessas bases de dados. O que é coincidente e o que não é. Tá? Então, note que a primeira coluna é o Google Scholar, o que está marcado em vermelho, né, a primeira barra horizontal é o Google Scholar. Note que tem muito mais cores ali. O que cada cor representa um produto intelectual num formato específico. Em verde estão os artigos, em roxo estão os livros, né, em laranja estão as conferências que são publicadas também na internet, em amarelinho estão as teses e dissertações, certo? Então, o Google Scholar ele é muito mais amplo. Se a dissertação de vocês, por exemplo, recebe uma citação, isso vai contar no H5 individual de vocês. Né? Enfim, então, esses são os indicadores de impacto que são levados em consideração internacionalmente. Se vocês querem escolher periódicos reputados internacionalmente, vocês devem levar em consideração esses indicadores de impacto. Tá? Como localizar os indicadores bibliométricos de um periódico? Tá? Então, tem 2 maneiras. Você pode acessar o periódico e olhar quais são os indicadores de impacto dele. Geralmente, os periódicos trazem essas informações. Os bons periódicos trazem essas informações. Eu peguei aqui o exemplo da Sociedade Estado, que é uma revista A1 na área de sociologia, revista vinculada ao programa de pós-graduação em sociologia da UNB. Então, notem aí, à esquerda, né, que você tem ali o indicador de impacto do Scopus, que é o SciMago, e vocês têm abaixo o H5 do Google Scholar. A Sociedade Estado tem o H5 14 e a mediana do H5 é 44. O que quer dizer 14 aqui? Repito, significa que a revista tem, nos últimos 5 anos, 14 artigos que foram publicados que receberam pelo menos 14 citações. Tá? Como localizar o H5 da revista? Vocês têm que ir lá no site do Google Scholar, ou Google Acadêmico, ok? Vai lá no Google, digita Google Acadêmico, vocês vão cair nessa página. Aí vocês têm que ir lá onde está a setinha vermelha, clica naquelas 3 linhas paralelas, vai abrir uma aba, vocês vão em métricas, certo? E aí vocês vão ter a relação das revistas com o maior H5. Para vocês descobrirem a revista que interessa a vocês, qual é o H5 dela, vocês têm que digitar o nome da revista. Tá? Ó, as publicações com maior H5 no mundo. Aqui, essa lista independentemente de área. A Nature, o H5 dela é 376, é uma coisa absurda, né? Quer dizer que
A revista tem 376 artigos que receberam pelo menos 376 citações nos últimos 5 anos. Você tem lá a The Lancet, né, que é outra revista que tem sido bastante mencionada aí da área de medicina, porque tem publicado os trabalhos sobre o Covid. E, enfim, então essas são as revistas, o ranking em geral. Pode acontecer de vocês jogarem o nome de uma revista e ela não aparecer na lista do Google Scholar. Isso quer dizer que a revista ela não está indexada na base do Google Scholar. Ainda assim, vocês podem recuperar o H5 da revista, mas para isso vocês têm que utilizar um software específico. Eu não vou explicar aqui como é que se utiliza esse software. Eu deixei o link com um vídeo explicando como baixar o software, que é um software chamado Publish or Perish, Publica ou Pereça, e um link que mostra como baixar o software e como calcular o H5 da revista. Bom, então essa é a maneira de vocês identificarem o H5 das revistas. Eu vou mostrar agora como identificar o fator de impacto das revistas, ou seja, eu vou falar do indicador bibliométrico utilizado pelo Web of Science, que é o mais utilizado internacionalmente, né, de língua inglesa. O Google Acadêmico, se vocês estão considerando uma publicação de língua espanhola, por exemplo, ou em italiano, francês, qualquer outra língua que não seja o inglês, olhem para o Google Acadêmico, tá? Se vocês estão considerando publicar numa revista de língua inglesa, publicada no mundo anglo-saxão, editada no mundo anglo-saxão, o fator de impacto mais importante é o Web of Science, ok? O indicador bibliométrico mais importante é o fator de impacto do Web of Science. Bom, então, como localizar o Web of Science? Eu peguei aqui o exemplo de uma revista onde eu já publiquei, Policing Society, né? Se você entrar lá nessa revista, vocês têm ali uma parte, né, Journals Metrics, e lá vocês vão encontrar informações sobre o fator de impacto. Ok? Então, notem ali, ó, o fator de impacto da revista é 1,65 em 2019. Aí embaixo tem vários outros fatores de impacto. À direita, olha que interessante, as revistas internacionais fazem isso, as revistas nacionais pouco fazem isso, eu acho muito, muito transparente isso. Eles apresentam para o leitor qual é a quantidade de dias que, em média, o seu artigo leva para ser avaliado. Ó, 23 dias é a quantidade média de tempo que o seu artigo leva para ter a primeira decisão. Certo? 70 dias é o tempo médio que ele leva para ter a primeira revisão de prova. Ou seja, você recebe os pareceres, revisa o artigo e devolve. 14 dias é o tempo que leva, depois que você tem o aceite do artigo, né, para ele ser publicado online. Tá? Isso é muito importante. Às vezes a gente tem pressa para uma publicação, porque a gente está devendo no nosso programa. Tem programa que exige publicação em artigo para você virar doutor. Né? Às vezes a gente tem pressa. Então, levar em consideração o tempo de editar um artigo acadêmico é muito interessante. E com esses indicadores sendo divulgados, a gente consegue tomar uma decisão informada, né, sobre o periódico que a gente gostaria de publicar. E, por último, a gente tem ali, ó, notem, a taxa de aceitação da revista, que é uma taxa de 23%. Tá? Isso quer dizer que cada 100 artigos que são enviados por esse journal, né, por esse periódico, só 23 são aceitos para publicação. Tá? É uma taxa de rejeição alta, né, gente? 78%. Ok? 77%, né? 77%. Então, como descobrir o indicador de impacto da revista? Vocês têm que, como é uma base paga, vocês têm que utilizar o portal de periódicos da CAPES. Tá? Só pelo Google vocês não conseguem acesso, porque a base é paga. Então, vocês têm que ir lá no portal de periódicos da CAPES, dar um Google, portal de periódicos da CAPES, vocês vão cair lá na página do portal de periódicos da CAPES. Aí vocês têm que logar no portal. Não sei se vocês conseguem acompanhar meu mouse. Tá vendo essa parte aqui? Acesso, café. Aqui vocês vão fazer um login no portal de periódicos. Certo? Para fazer o login, vocês precisam ter o e-mail institucional da universidade e a senha que vocês utilizam no e-mail institucional. Vocês vão escolher a Universidade Estadual de Londrina e vão entrar com os dados que vocês utilizam para acessar o e-mail de vocês.
certo? Com isso, vocês vão ser logados ao portal de periódicos. Aí vocês vão vir aqui em base, tá? E digitar JCR, ou escrever Journal Citation Reports, certo? Clica em enviar, aí vai aparecer a base de dados, vocês clicam na base de dados, vocês escolhem lá organizar os journals por categoria, e aí vocês vão ter a lista de journals dividida por área, certo? Então, a área de sociologia é a área 35. Se vocês notarem, vocês podem ver aí, tá lá, né, Sociology. A gente tem indexado no JCR apenas 150 revistas no mundo. Isso acho que dá um pouco a ideia de como essas bases são restritas, tá? E por que publicar nesses jornais é difícil, porque eles são muito competitivos, vocês acabaram de ver. A taxa de rejeição do jornal, altíssima, né? Bom, então se vocês clicarem, aqui eu vou mostrar para vocês da área de Criminology, Penology, que é a área de criminologia, é uma área que não existe no Brasil como área do conhecimento. É uma área onde eu tenho publicado por conta dos temas que eu pesquiso, tá? Então, quando eu peguei o exemplo de lá porque eu estou mais familiarizado. Quando vocês clicam lá na área, vai aparecer essa tabela com os anos, certo? Todo ano os periódicos são avaliados, os fatores de impacto são recalculados, tá? E aí vocês escolhem o último ano, né, 2019, aí vai aparecer a lista de revistas que você pode conferir o fator de impacto de cada uma delas. Tá? Aqui vocês podem também baixar, notem que aqui em cima ó, tem uma setinha, vocês podem clicar aqui e baixar isso aqui numa planilha Excel, classificar e tudo mais. Certo? Então, essa é a lista de periódicos com maior fator de impacto internacional, segundo o Journal Citation Reports. Certo? Então, a revista mais citada da área de criminologia é essa primeira aí, Annual Review of Criminology, tá? A Policing Society, com aquela revista que eu mostrei anteriormente, ó, ela aparece na 25ª posição, tá? Acho que são... Quantas revistas são aqui? Na área de Criminology. São 69 revistas que estão classificadas, ok? Então, no mundo inteiro, você só tem 69 revistas nessa base. A Policing Society aparece na 25ª posição, ou seja, ela é a 25ª revista com maior fator de impacto. O fator de impacto dela é 1,65. Se vocês olharem lá na revista, né, é o mesmo fator de impacto que está reportado no site da revista. Tudo bem? A vantagem de olhar aqui é que vocês conseguem olhar comparativamente. Supondo que vocês tenham identificado 6 revistas que são interessantes para vocês submeterem um artigo internacional. A grande vantagem de você olhar a classificação da área é que você pode comparar as revistas. Tá? Aqui no site vocês podem escolher quais revistas vocês querem comparar da lista. Né? Vocês podem marcar aqui, ó, adicionar AD Journal, aí você vai ter uma comparação das revistas. Bom, então eu até agora disse para vocês como as revistas têm sido classificadas no Brasil e internacionalmente, tanto nos países de língua inglesa quanto nos países, né, de língua não inglesa. A maior parte no Brasil, a gente tem uma classificação que leva em consideração critérios reputacionais e critérios bibliométricos. Internacionalmente, é basicamente levar em consideração critérios bibliométricos, tá? Tudo isso vai definir a reputação de uma revista. Quanto maior é o fator de impacto de uma revista, mais reputada a revista é, tá? Agora, reputação não é tudo, gente. Quando vocês forem decidir qual artigo publicar, vocês têm que... a minha sugestão é que vocês levem em consideração outras coisas, certo? Não é que vocês devem levar em consideração só os fatores de impacto. Os fatores de impacto são importantes, tá? Mas tem uma série de problemas nos fatores de impacto que a gente pode conversar depois no debate, né? E a gente tem que levar em consideração o que a gente quer com a nossa publicação. Então, se a gente quer atingir um público especializado dentro da comunidade científica, os fatores de impacto eles são bons critérios para a gente levar em consideração. Mas nem sempre é isso que a gente quer. Às vezes, a gente quer publicar o nosso artigo numa revista que dialoga com um público maior, que não só o público acadêmico.
certo? Que não só os cientistas. Às vezes, a gente quer divulgar um resultado de uma pesquisa que tem consequências muito importantes para políticas públicas. E a gente quer mudar a política pública, a gente quer interferir em políticas públicas, certo? A gente quer, de algum modo, influenciar políticas públicas. E alguns jornais, algumas revistas, jornal é a língua inglesa, desculpa, eles falam journals, né, em inglês, a gente fala revista, periódico, certo? Algumas revistas, alguns periódicos, que são muito importantes para políticas públicas e eles, às vezes, não têm a mesma reputação acadêmica. Tá? Então, por exemplo, na minha área de pesquisa, a gente tem uma revista, que é a Revista Brasileira de Segurança Pública, eu pesquiso sobre segurança, né? A gente tem uma revista, que é a Revista Brasileira de Segurança Pública, que ela é uma revista vinculada ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é um think tank muito influente na área de segurança pública e com muita influência nas políticas de segurança pública, tá? Mas, portanto, ela é uma revista muito interessante se a gente quer influenciar a política pública. Supondo que a gente publicou um trabalho que mostra como prevenir a violência policial. É muito interessante publicar numa revista desse tipo, porque essa revista vai ser lida pelos policiais, vai ser lida pelos formuladores das políticas públicas de segurança, ela vai ser lida pelos gestores das organizações policiais. Tá? Às vezes, você publica no jornal de língua inglesa de altíssimo impacto, né, num jornal de língua inglesa de altíssimo impacto, o seu trabalho vai ser lido só pelos cientistas que pesquisam aquele tema. E aí ele não vai ter nenhuma repercussão em política pública. Tá? A Revista Brasileira de Segurança Pública ela não tem grande impacto acadêmico. Por que ela não tem grande impacto acadêmico? Porque ela publica muitos trabalhos de pessoas que estão trabalhando com políticas públicas, né? Muitos artigos de pessoas que estão diretamente envolvidas com políticas públicas. São pessoas que não estão em programa de pós-graduação, que não estão fazendo, cujo ofício principal não é fazer ciência. Certo? O que essas pessoas fazem é gerir políticas públicas. Eventualmente, elas fazem pesquisas com o objetivo de melhorar as políticas públicas. Né? Então, a gente tem muitos policiais que publicam ali, muitos secretários de segurança pública, enfim, gestores públicos. E aí, uma publicação desse tipo é interessante. Tá? Eu estou dando um exemplo em área de pesquisa, provavelmente vocês saberão dar outros exemplos nas áreas de pesquisas de vocês, de revistas que eventualmente não têm um conceito qualis muito, ou não tem um H5 muito alto, ou não tem um fator de impacto do Journal Citation Reports, né, nem está indexado no Web of Science, mas é uma revista interessante que vale a pena publicar. Tá? Então, acho que essa é a primeira questão importante na hora de escolher o periódico. Né? Pensar se o seu objetivo é, de fato, mirar um periódico altamente reputado segundo os critérios que a gente acabou de descrever. Tá? Com alta reputação. Acho que a segunda decisão importante tem a ver com como você quer que o conhecimento que você está produzindo circule. Aqui entra, inclusive, questões normativas. Né? A decisão aqui tem a ver com publicar ou não em periódicos que são de acesso pago ou acesso livre. Certo? Alguns periódicos, eles, para você acessar, você tem que pagar, você tem que comprar o artigo. Tá? A gente consegue acessar muitos periódicos pagos graças ao portal de periódicos da CAPES, porque a CAPES faz uma assinatura de muitos periódicos, certo? Mas a gente, às vezes, não consegue acessar alguns periódicos, a gente tem que pagar. E, para quem é entusiasta do conhecimento livre, publicar em periódicos de acesso livre pode ser uma decisão muito importante. Tá? Os periódicos de maior reputação em língua inglesa são, em regra, pagos. Se você pegar naquela lista do Web of Science, que eu acabei de mostrar lá, os periódicos da área de criminologia, dos 69 periódicos que tem lá, se não todos, a grande maioria são pagos, certo? A gente acaba, como eu disse, quem está dentro da universidade fazendo pesquisa acaba não pagando porque tem o CAPES para acessar esses periódicos, certo? Mas eles, para o público em geral, são periódicos pagos. Tá? E a gente tem outros periódicos que são de acesso livre, como é o caso de praticamente todos os periódicos da área de ciências humanas no Brasil. Tá? Então, o Cielo é um portal que reúne periódicos de alta qualidade para os brasileiros e da América Latina, que publica artigos de acesso livre. Tá? O Cielo é mantido com recursos da FAPESP. Tá? Da CAPES também, mas pesadamente da FAPESP. Acho que é a principal fonte de financiamento do portal Cielo. Ok?
Então, ele é o empreendimento público livre. Então, gente, eu falei bastante, eu quero me encaminhar aqui para encerrar com 2 palavras. Literalmente 2 palavras. Não desista, certo? Publicar artigo não é fácil, tá? Eu acabei de mostrar para vocês o índice de rejeição lá de um periódico, que não difere muito do índice geral de rejeição dos periódicos, dos melhores periódicos, ao menos, tá? Em geral, isso varia muito de área para área, tá? Mas em geral, os periódicos mais respeitados, aqueles de maior prestígio, eles tendem a rejeitar 70% dos artigos que são recebidos, ok? As rejeições ocorrem por N motivos, vários dos quais estão relacionados ao que eu disse anteriormente com vocês. Às vezes a pessoa escolhe o periódico errado. Escolhe o periódico que não tem interesse em publicar o artigo de vocês. Certo? Então, publicar é um processo. Às vezes a gente escolhe o periódico, a gente manda, e aí a resposta vem rápido. Não temos interesse nesse trabalho. Às vezes a gente manda o artigo avaliado, vem os pareceres. O artigo não está bom, você precisa melhorar aqui, melhorar ali, etc. Então, aprendam com a rejeição, tá? Aprendam com a rejeição. Eu dei um exemplo para vocês de um erro que a gente cometeu, a gente aprendeu com esse erro, submeteu o mesmo artigo para uma outra revista, que era até melhor do que a primeira que a gente tinha submetido, e ele foi aprovado, tá? Então, aprendam com a rejeição, refaçam o artigo quando os pareceres sugerem mudanças. Mandar para revistas altamente qualificadas tem a vantagem de vocês receberem pareceres que são também qualificados, que são muito bem circunstanciados. Aprenda com esses pareceres, não andem de lado, certo? Andem para frente, a não ser que vocês tenham cometido um erro, né, na escolha do periódico e tal. Mas se for um parecer concentrado no conteúdo, né, como são os pareceres, procure melhorar o artigo de vocês, procurem andar para frente, certo? Sigam em frente, busquem outra revista e tentem até conseguir a publicação. Publicar é um processo que às vezes não dá certo na primeira tentativa, requer muito trabalho, muito esforço. É assim que a ciência é feita, com muito suor, muito sacrifício. 99% de trabalho, 1% de inspiração. Eu fico por aqui, estou à disposição para a gente conversar sobre questões, dúvidas colocadas por vocês. Obrigado, Luan. Obrigado, comissão organizadora, obrigado vocês por ouvirem. Obrigado, Kleber. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, fazer questões, comentários, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou colocar a lista de chamada aqui também no chat. Ô, Kleber, eu queria fazer uma pergunta, tudo bom? Você que está acompanhando mais de perto essa coisa dos indexadores e tal, eu não sabia de muita coisa, nem como funcionavam vários deles, assim, achei muito bom saber melhor. Eu estava pensando, assim, enquanto você estava falando, né, o fator de estratificação estrangeiro, a maioria deles, ou quase todos, acho que todos, né, são bibliométricos, né? E tem, assim, tem uma tendência aparente à retificação ou reificação de bias, né, de vieses ali, essa coisa das citações cruzadas, tem um monte de coisa ali que, assim, truque, né, que dá para fazer para aumentar o fator de impacto com isso, enquanto que no Brasil, você falou do critério reputacional, que tem a ver com o tanto de artigos que são mandados por docentes e discentes da pós-graduação a determinados periódicos, né? Eu estava pensando, você sabe como é que os programas de pós-graduação têm se comportado em relação às suas publicações?
reagir um pouco, qual que é o rumo dessa discussão, se a gente vai ter ainda algum critério reputacional ligado aos programas de pós-graduação, ou se a tendência é assumir uma métrica quantitativa bibliométrica, se você tem ideia em relação a isso, e qual que você acha que é a melhor estratégia, assim, pensando nas publicações dos programas de pós-graduação, o que você imagina como estratégia editorial, assim, o que você está pensando? Assim, não mais do ponto de vista dos autores, mas do ponto de vista, né, então, de todo o sistema de avaliação e do comportamento dos programas. Ô, Álvaro, prazer encontrá-lo, ainda que virtualmente, né, cara? A gente não se vê há bastante tempo. Então, a tendência, Álvaro, primeiro sobre a tendência, né, acho que reagindo um pouco ao comentário que você faz, você tem toda razão, os indicadores bibliométricos, eles são importantes do meu ponto de vista por uma série de questões, assim, eles simplificam e tornam, na verdade, viável um processo de avaliação em larga escala e um processo comparativo, mas eles estão sujeitos a vários vieses. Você menciona alguns das citações cruzadas, da autocitação e etc. Alguns indicadores têm feito esforços para corrigir isso, mas mesmo assim é muito difícil. Alguns editores de revistas, por exemplo, têm prática de publicar editoriais comentando artigos que foram publicados na revista ou na revista dos colegas. Tá? Isso tem claramente o propósito de inflar indicadores de impacto. Então, alguém publica um artigo num volume, aí no próximo volume a revista abre com um editorial citando os artigos que foram publicados no volume anterior. Né? Então, só para dar um exemplo de um dos vieses que esse tipo de indicador ocorre. Por conta disso, Álvaro, existe um movimento grande na ciência internacional que se concretizou com um manifesto que foi publicado em 2000 e... Deixa eu ver quando ele foi publicado. Ele foi publicado... Cara, me falha a memória aqui. Eu não sei se ele foi publicado em 2017 ou em 2019. Eu não acho ele aqui rápido. Deixa eu ler. Enfim, não me recordo aqui, mas saiu um manifesto muito grande que foi publicado e que, de fato, causou muito impacto nessa discussão toda. Acho que o nome é Leader Manifest, uma coisa assim. Ele foi assinado por muitos pesquisadores e tal, e eles basicamente publicaram 10 recomendações para melhorar o sistema de avaliação, né, melhorar a integridade desse sistema de avaliação. E o cerne dessa discussão era justamente você combinar os critérios bibliométricos, que são puramente quantitativos, com critérios de caráter mais reputacional, né, que envolvam avaliações de caráter mais qualitativo. Então, eu diria que essa é a tendência. A tendência, do meu ponto de vista, mesmo na academia internacional, é que esses indicadores bibliométricos, eles arrefeçam um pouco, eles cedam um pouco o espaço para avaliações de caráter mais qualitativo. Tá? O que acontece no Brasil é isso hoje. Tá? O que acontece é que a gente, na verdade, o processo aqui é inverso. A gente tinha um sistema de avaliação que era basicamente reputacional, baseado na avaliação de especialistas, e a gente começa a migrar para um sistema misto, um sistema que também leva em consideração indicadores bibliométricos. Eu acho que é uma mudança positiva. Tá? Eu acho que o ideal de um bom sistema de avaliação íntegro é a combinação das duas coisas. Tá? Os indicadores puramente reputacionais, eles também são muito problemáticos, certo? Assim, primeiro que você não consegue fazer avaliação de grande escala. A rigor, para você avaliar a qualidade do trabalho, cada artigo teria que receber uma avaliação que é publicada. E a revista ser avaliada em função de cada um dos artigos que ela publica. Isso é inviável, não é possível fazer isso, certo? E os indicadores reputacionais do tipo revistas que estão vinculadas a programas de maior nota e etc., eles tendem a ser muito congelados, eles mudam muito pouco. Tá? E eles são muito desleais com quem está produzindo um pouco mais na periferia do sistema universitário brasileiro, por exemplo. Eles são muito desleais com o nosso programa, por exemplo, com a nossa revista. Imperiais. A gente tem poucas condições de melhorar. Eles têm dono, é isso mesmo. Eles têm donos. Então, eu acho que o ideal é a combinação das duas coisas. Tá?
Então, eu diria que a gente ruma para aí, para a combinação das duas coisas. Tentou se fazer uma mudança um tanto radical agora, já para esse quadriênio que vai se encerrar, certo? Que tinha consequências muito ruins para a área de humanidades. Houve uma resistência muito grande dos programas de pós-graduação e eles conseguiram fazer valer um pouco, conseguiram, no final das contas, aos 48 do segundo tempo, né, o CTC, que é o órgão máximo da CAPES, que bate o martelo sobre as políticas de avaliação, eles já tinham decidido que ia ser H5 e só H5, e que teria que ter um critério único para revistas nacionais e internacionais. Eu não sei se ficou claro, mas para vocês, a implicação de você ter um critério único para revista nacional e internacional. Certo? As revistas em língua inglesa são muito mais citadas do que as nacionais. Certo? E acho que tem uma série de problemas. O fato de a gente publicar basicamente em língua portuguesa, também acho que é um problema para as ciências sociais de modo geral, para várias áreas. Mas para outras áreas, não faz sentido publicar em inglês. Imagina você pesquisando sobre a América Latina, ou você pesquisando sobre o pensamento social brasileiro. Qual é o sentido de você publicar em inglês? Não faz sentido. Tem uma série de objetos das ciências sociais que são muito locais, são tipicamente sociais, é uma tradição cultural, nacional e etc. Mas muitos outros não, certo? Eu não tenho uma postura radical de crítica em relação a isso, eu tenho uma postura de meio termo. Eu acho que tem muito problema da gente migrar para o sistema que vigora internacionalmente, mas eu acho, ao mesmo tempo, que tem muito problema nas ciências sociais nacional, que ela é muito endógena, ela é muito autossuficiente. Eu posso dizer isso com muita segurança na área que eu pesquiso, certo? Pesquisas sobre crime, elas são muito desenvolvidas lá fora, o Brasil não é o único país com problemas de crime, né? Essas pesquisas começam na década de 60 nos Estados Unidos, e elas se desenvolvem no período em que a violência cresce muito na cidade americana, então muita teorização, muita coisa interessante é feita lá, muita coisa não se aplica à América Latina, ao Brasil, é verdade, mas tem muita coisa importante produzida lá fora e que a gente precisa dialogar, né? Então, enfim, eu acho que é um meio termo, a gente está migrando para o meio termo e me parece que é o caminho correto, do meu ponto de vista, tá? A melhor estratégia. Do ponto de vista do programa de pós-graduação, acho que você destacou bem, a melhor estratégia do programa de pós-graduação não necessariamente é a melhor estratégia individual de vocês. Como eu disse, às vezes, pode ser interessante para vocês publicar numa revista que, infelizmente, o programa não é a mais interessante, mas que para vocês, individualmente, para o que vocês pesquisam, pode ser. Tá? Mas, para o programa de pós-graduação, a melhor estratégia no momento é o H5. O sistema está migrando, a gente não sabe, certo, qual será o qualis das revistas. Os qualis vão sair só no meio do ano. Então, quem está publicando agora está publicando um pouco às cegas. A gente vai mandar para uma revista que a gente acha que é muito boa, mas a gente não sabe como é que ela vai ser avaliada. Por todas as simulações que já foram feitas e por toda a briga que a área de sociologia fez para separar os critérios para avaliar revistas em inglês e revistas que não publicam em inglês, tudo indica que o status quo vai prevalecer. Assim, que de um modo geral, o sistema não vai ser balançado, não. As revistas que hoje são A1, elas vão permanecer A1, as revistas que são A2 vão permanecer A2 e tal. Né? Eu não sei daqui 2 anos o que isso vai acontecer, né? Ou para o final, daqui 4 anos. Talvez haja... enfim, talvez a CAPES queira adotar apenas os indicadores bibliométricos para medir as revistas. A gente não sabe como é que isso vai ser. Mas, no momento, a gente caminha para o meio termo e, por conta disso, o ideal é olhar para o qualis que a revista tem hoje e, ao mesmo tempo, para o H5 da revista. Ou seja, combinar as duas coisas. Tá? Olhar para o critério reputacional que prevalece e o H5, que é o indicador bibliométrico. Mais alguém, pessoal? Tem alguma questão para o Kleber? Está todo mundo craque já para publicar, então. Boa tarde. Eu vou fazer duas perguntas eu tenho.
Boa tarde, Clever. Boa tarde, Fran. Eu acho, assim, que para nós estudantes seria interessante você também falar sobre a organização das revistas. O que é a parte do dossiê, a parte do artigo, da resenha? Porque também a gente sempre observa as chamadas de artigos, né? E essas chamadas de artigos sempre envolvem uma temática. E assim, eu acho que às vezes o estudante fica perdido, eu estou falando assim, de um ponto de vista pessoal, eu não sei se todo mundo passa por isso. Eu não sei, assim, se a gente tem que levar em conta essas chamadas de artigo, a temática, a gente tem que aguardar sair uma temática de acordo com aquilo que a gente está discutindo, ou a gente pode mandar esse artigo que a revista vai depois, não sei, distribuí-lo de acordo com aquilo que a gente pesquisa. Não sei se eu fui clara nessa dúvida. Foi sim, Fran. E uma coisa também que eu acho importante é se nós também, se é interessante, a gente publicar artigos em outras áreas do conhecimento. Porque muitas vezes a sociologia ela acaba discutindo algumas coisas que pode estar de acordo com umas discussões da psicologia, alguma coisa nesse sentido. Ou educação, né? Enfim. Obrigado, Fran, pelas suas questões. Eu esperava por elas, né? Enfim, a gente já conversou um pouco sobre essas estratégias, publicação e etc. Aguardar um dossiê ou mandar o artigo para uma revista, né? Então, primeiro, falar rapidamente como as revistas, muitas delas se organizam. Muitas revistas têm uma seção de dossiê, onde são publicados artigos temáticos, artigos sobre algum tema específico que diz respeito àquele dossiê, e uma seção de fluxo contínuos, que vão receber artigos, né, sobre as mais variadas temáticas dentro daquela área que a revista cobre. Tá? Publicar em dossiê tem a vantagem de que o seu trabalho tende a ter mais visibilidade, tá? Porque se é uma chamada de dossiê, por exemplo, que é pública, aberta para receber artigos e tal, ela circula amplamente, você vai ter um monte de publicações sobre aquele tema, às vezes pessoas muito importantes vão publicar no dossiê. Se você publica em um dossiê com essas características, claro que seu trabalho vai ganhar mais visibilidade. Às vezes as pessoas nunca ouviram falar de você, do que você pesquisa, etc., mas elas estão interessadas no trabalho daquele pesquisador mais sênior, muito conhecido, elas vão lá baixar o trabalho dele no dossiê e descobre o seu trabalho, baixa o seu trabalho, lê o seu trabalho, depois cita o seu trabalho. Né? Então, publicar em dossiê tem essa vantagem. Em geral, a gente ganha mais visibilidade. Por outro lado, Fran, tem dois problemas em publicar em dossiê. O primeiro é que a gente não sabe quando vai ter. A gente nem sempre tem clareza e sabe quando vai ser publicado um dossiê temático. Tá? Algumas revistas, isso é uma estratégia interessante, a estratégia de mediações, de algumas outras revistas, elas publicam uma lista de dossiês para os próximos 2 anos. Então, a gente sabe que ali vai sair, dentro de um horizonte temporal específico, um dossiê. Se você terminou a sua dissertação, você sabe que daí 6 meses, 7 meses vai sair um dossiê, eu acho que é a se pensar. Tá? Agora você tem que fazer uma segunda ponderação. Publicar em dossiê, às vezes, sobretudo em boas revistas, é muito competitivo, né, Fran? Então, imagina, um dossiê, geralmente, são 5 ou 6 artigos. E aí, uma revista, sei lá, a Revista Brasileira de Ciências Sociais, a Dados, a Sociedade de Estado, abrir um dossiê, tem espaço para 6 artigos sobre o envolvimento de jovens com crime, certo? Seu tema de pesquisa. Pô, tem quantos pesquisadores no Brasil pesquisando esse tema? Você vai concorrer com todos eles no dossiê. Não com todos, mas com vários deles que vão se interessar e submeter para o dossiê. Né? Então, a competição tende a ser muito acirrada também. Eu acho que a gente tem que ponderar essas coisas. Na área no estágio de formação de vocês, gente, mestrado, doutorado, é muito difícil vocês emplacarem artigos em revistas A1 e A2. Em revista A1 é muito difícil.
certo? É muito difícil, porque vocês vão enfrentar uma concorrência muito grande. Vocês vão concorrer basicamente com seus orientadores, com os docentes mais, enfim, com mais tempo na área, com mais trajetória de pesquisa, e assim por diante, né? As revistas A2, também difícil. Aí, revista A3, se você tiver um artigo bom, eu acho que dá. A revista 4, eu acho que deveria ser o foco de vocês. É ótimo para o programa. As revistas 4, eu acho que dá caldo. Vocês têm bons trabalhos ali. Do ponto de vista da competição que vocês vão enfrentar, né? Isso que eu estou ponderando aqui. Ok? Eu acho que assim, o ideal é mirar nessas revistas, B1 e A4, levando em consideração todos os outros critérios, sem desprezar todos os outros critérios que eu já mencionei anteriormente. Certo? Eu acho que essas são as revistas bacana. Agora, se a gente não tem chamada de nenhum dossiê aberto ou programada para abrir, você tem um bom artigo em mãos, eu acho que tem que mandar para uma revista de fluxo contínuo, certo? Se você manda o seu dossiê para uma revista que é especializada no seu tema, e tem algumas revistas que são especializadas, funciona tão bem quanto mandar para dossiê. Porque ali é onde todos os pesquisadores da área vão ler e provavelmente vão conhecer o seu artigo, porque eles pesquisam ali, eles estão no mailing da revista. A cada novo número que é publicado, a revista manda um e-mail. Então, o seu trabalho vai circular bem, ele vai ser conhecido. Na sua área de pesquisa, por exemplo, Fran, a gente tem agora Dilemas, que acaba de subir para o Cielo, a revista que acabou de ganhar o direito de ser indexada no Cielo. Certo? Ela é basicamente a revista de criminologia que a gente tem no Brasil hoje. Uma revista super especializada, que só publica sobre controle social, crime, violência e segurança pública. Então, acho que ela é uma revista muito interessante. Sobre publicar em outras áreas. Até recentemente, essa era uma decisão muito difícil, Fran, porque cada área tinha uma nota para os periódicos. Cada área atribuía uma nota para os periódicos, como eu mencionei anteriormente. Então, às vezes, você tinha um periódico que era A1 em psicologia, mas era B4 em sociologia. E aí é super complicado, né? Porque imagina, você fez um esforço, você publicou uma revista super competitiva, super difícil, na verdade, né? Você está competindo a maior parte com o pessoal da psicologia, mas em sociologia ela é super desvalorizada, assim, uma revista B4, ninguém dá importância para ela, né? Só que isso acabou, Fran. Agora as revistas vão ter um conceito único, tá? Então para quem tem um perfil de publicação interdisciplinar, isso é bom, certo? A gente pode transitar pelas várias áreas, interdisciplinar ou multidisciplinar, né? A gente pode transitar pelas várias áreas sem ser demasiadamente prejudicado, ou sem ser prejudicado, né? A gente consegue identificar quais são as boas revistas e é uma nota só. A revista que é A1 é A1. A diferença é que ela foi avaliada pela educação e não pela sociologia. Sociologia, mas não pela psicologia. Mas ela só vai ter uma nota, essa revista, só vai ter um conceito. Certo? Então agora ficou mais fácil, né? Porque a lista é única, você só vai ter que... ela passará a ser única quando ela for publicada, provavelmente em junho ou julho. Você só vai ter que olhar para um conceito, para a estratificação qualis dela, se ela é 1, A2, A3, etc. Agora, se você vai publicar no Brasil ou internacional, aí, como ainda os critérios são muito díspares, aí é mais complicado, né? Então, por exemplo, eu tenho publicações em revistas que estão nessa lista das 64 revistas mais importantes do mundo, de criminologia. Eu tenho uma publicação, uma revista chama Security Journal. Ela é, acho que a revista 50 daquela lista, certo? Ela tem o H5 dela, deve ser 18, 22. O H5 dela é maior do que de qualquer revista A1 brasileira da área de sociologia. Qualquer. É maior do que todas as revistas. No entanto, ela provavelmente vai ser uma revista avaliada como B1, né? Porque o critério para avaliar as revistas nacionais é muito mais, do ponto de vista do H5, é muito mais generoso do que as revistas internacionais. Então, isso cria essa dificuldade, né? Eu não me importo muito com isso, né? A revista é uma revista super... assim, pessoalmente, eu não tenho me importado muito com isso, porque ela é uma revista muito prestigiada e, enfim, eu acho que lá é onde o meu trabalho tem que estar mesmo. Mas para o programa é ruim.
né? Então, esse dilema permanecerá. Ele deixou de existir entre áreas, mas ele permanece entre revistas de língua inglesa e língua não inglesa. Não sei se eu respondo suas questões. A Sandra colocou uma pergunta aqui no grupo. Ô, Luan, se você puder, às vezes eu não olho aqui, de repente podem ter passado outras perguntas. Eu tinha caído, Kleber, aí eu tô sem o chat. Tá bom. Então, a Sandra pergunta, quais do artigo vale do período em que foi publicado ou quais atual da revista? Vai valer o quais que vai ser utilizado no momento da avaliação. Então, se você publicou, quando você mandou seu artigo, ele foi publicado, supondo que a revista era A1, aí sai o qualis novo e a revista caiu para B1. Infelizmente, ela vai ser avaliada e contada como B1. Tá? Esse é o problema, né? Você mudar as regras no meio do jogo. Mas a gente tem fé que não vai acontecer isso, não. As revistas, essas mudanças vão ser suaves. Tá bom, Sandra? Esclarecido? Mais questões, gente? Mais questões, pessoal? Se não tiver mais questões, a gente pode encerrar. Tudo certo, então? Kleber, a gente pede para o pessoal que está com a câmera desligada, quem puder ligar para a gente fazer um último registro, né, porque acabou agora o evento, e só para a gente salvar. Esperar. Pronto? Carla? Só tá a Carla fechada aqui. Vou tirar. Feito. Obrigado, pessoal. Queria fazer os agradecimentos finais. Agradecer à comissão coordenadora do PPG-SOC, né, por desde o início ter incentivado e apoiado a construção do evento. Agradecer aos amigos e colegas que também estiveram na comissão organizadora, os ministrantes, os monitores, e também a todos os inscritos, né, de diferentes universidades do Brasil, e do Nordeste, Norte, do Sul, Leste-Oeste, e também de diversas áreas, né, teve pessoal da educação, do direito, da história, da comunicação, da biologia, da matemática e da engenharia, inclusive. E é isso, pessoal. Agradeço a todos presentes aqui. Obrigado, Kleber, também. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês. Obrigada.